Antes de falar um pouco para vocês sobre o tema, eu vou explicar um pouco da onde eu vim e como que foi essa história da nossa família lá no Mato Grosso, né? Como eu falei, eu sou administrador de empresa, falo que sou pecuarista otimista, que eu vejo muito pecuarista reclamar da sua atividade. Então, eu acho que se a gente reclama da atual situação, o que a gente tem que fazer para mudar o que a gente tem hoje? E para isso, depende muito do que cada um vai fazer, né? A decisão de eu ir para o interior do Mato Grosso não foi nem por necessidade, nem por obrigação. Foi porque eu acredito que é possível a gente fazer uma atividade que nós temos paixão, que é a pecuária, a ter lucratividade também. E eu acredito que é possível mudar. Eu acredito que é possível comparar uma soja de 70 sacos com uma pecuária de 8A por hectare. Então, senão lá no Mato Grosso é muito comum as fazendas de corte perderem espaço para os grãos, mas é que o grão usa muita tecnologia e compara uma soja de tecnologia com uma pecuária de baixa tecnologia. Então, uma comparação desleal, né? Então, é possível comparar, fazer a pecuária lucrativa, né? Bem, Nova Canaã está localizada no norte do estado, fica a 2.800 quilômetros aqui de Porto Alegre. Minha família foi em 75 para lá, não existia nada, não tinha estrada, não tinha comunicação. E em 1980 foi a abertura da primeira fazenda, que é a Fazenda Fortuna, que atualmente nós trabalhamos com integração lavoura-pecuária. Em 97 a Fazenda Gamada, que também tem integração lavoura-pecuária, confinamento, um projeto de adubação intensiva em áreas de alta produção de soja, um projeto da Embrapa de integração lavoura-pecuária e floresta, e a Fortuna Nutrição Animal, que foi fundada pelo meu pai em 2001. E em 2002, uma terceira fazenda que hoje estamos iniciando a agricultura agora para a recuperação das pastagens. 100% das fazendas têm 50% de reserva, que era o legal na época, e muita dificuldade daquela época. Então, as residências da época eram essas, que hoje é condição análoga ao trabalho escravo. Se não fosse esse tipo de residência e moradia, não existia pecuária no norte do estado. Então, não é que só existe a gente que convive também em grandes centros, sofre uma grande pressão por desconhecimento da sociedade sobre a nossa atividade. Um pouco da minha história: eu sou curitibano, fiz faculdade em administração de empresas, fiz intercâmbio na Nova Zelândia por um ano, buscando alguma coisa diferente, buscando fazer alguma coisa diferente pelo negócio da família, né? Buscando realização profissional e desafios. Que desafios nada mais é do que fazer alguma coisa melhor do que é feito hoje. Acho que por isso que a gente está no nosso dia a dia sempre buscando melhorar, fazer alguma coisa num bem coletivo. Eu tinha um sonho de transformar essa fazenda. Todo mundo fala que a gente tem que imaginar a nossa fazenda como uma empresa. Só que falar é fácil, difícil é fazer. Porque tem vários desafios disso. E um dos principais desafios são pessoas e tecnologia. Como que a gente vai aplicar a tecnologia com as pessoas que nós temos? E se você pensar um pouco, tudo isso que esse cara tem, hoje cabe no bolso. Em apenas 20 anos. Se há 20 anos atrás alguém falasse que tudo isso ia caber no bolso, ia ser praticamente impossível. Em 1956, uma estação de armazenamento custava $120 mil para armazenar 5 megabytes. Em 2005, $99, 128 megabytes. Em 2014, os mesmos 128 gigabytes. Isso significa 1000 vezes mais em 9 anos. E o que isso nos mostra? Que a tecnologia cresce numa velocidade exponencial. E as pessoas? Como que as pessoas conseguem crescer de uma maneira tão rápida quanto a tecnologia? Que tipo de pessoas nós estamos nas nossas empresas, nas nossas fazendas, para utilizar esse tipo de tecnologia existente hoje no nosso negócio? E o papel do gestor é motivar isso, é entender como utilizar essas tecnologias da melhor maneira possível, sem denigrir a imagem da tecnologia. Às vezes surgem várias tecnologias importantes no agronegócio que são descartadas pelo cliente final por falta de treinamento ou falta de gestão da aplicação daquela tecnologia.
Eu vou passar um vídeo um pouco mostrando dessa diferença. Esse é um vídeo de 1950. E um pit stop. Reparem que tem 6 pessoas no máximo e o trabalho que a pessoa tem para trocar uma roda. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. 57 segundos para fazer o pit stop. Aqui tem 22 pessoas. O que é isso? Tem duas coisas que eu queria passar no vídeo. A tecnologia, ela ajuda na velocidade e muitas vezes não diminui a quantidade de pessoas. Não é feita para substituir as pessoas. E a tecnologia transformou todas as indústrias, transformou a aeronáutica, transformou a indústria automobilística e vai transformar o agro. Se pegar os investimentos em tecnologia que é feito em todos os setores que existem econômico, a menor parte dos investimentos e das inovações está no agro ainda. Então o espaço para nós crescermos é muito grande. E na pecuária? Como que a gente vai trocar um pneu ou curar um bezerro com pressa? Não tem jeito da gente fazer a vaca parir mais rápido, né? Até hoje não inventaram, eu acredito que não vão inventar. Mas existem outras maneiras que a gente pode reduzir o nosso trabalho e a gente pode otimizar o trabalho da pecuária. Os peões e pecuaristas estão usando o Facebook e o WhatsApp. Mas isso não significa que eles estão aptos a utilizar todas as tecnologias que nós temos hoje para a pecuária. E o nosso papel é isso. A nossa missão também é como educadores. Você sabia que hoje é possível uma vaca identificar se a vaca vai parir 2 horas antes dela parir e receber uma notificação no seu celular? Alguém já viu isso? Isso aqui é um aparelho que já existe na Europa. Eles vão falar, é uma novidade, vai inventar isso? Não, já tem 14 mil unidades vendidas na Europa. É um Mucol. Em 2 horas, por que usa isso? Uma tecnologia ainda cara, mas utilizado gado e leite. 2 horas antes, ou 1 hora antes da vaca parir, você recebe a notificação no celular. Justamente para não ter problema de parto. Então, esse tipo de tecnologia estão cada vez mais rápidas acontecendo. Por isso que ela é exponencial. Mas será que nós estamos capacitados e preparados para utilizar todas essas tecnologias? Claro, existe uma grande diferença entre Europa, Brasil, todo lugar do mundo tem suas diferenças. Mas o ponto que eu quero mostrar não é para a gente usar isso aqui no Brasil, mas é para a gente pensar que existem essas tecnologias que vão acontecer. Uma hora, como toda tecnologia, igual a gente viu os chips, ela reduz de preço e aumenta o benefício. E as tecnologias na pecuária? Já estamos trabalhando com nutrição fetal, TETF, dietas de confinamento, apps de gestão. Toda semana eu participo de um grupo de pessoas do Brasil inteiro sobre tecnologia, que existem novos softwares surgindo. Várias pessoas buscando alternativas, alguns gerenciando para gado e leite, um para gado e corte, um com controle individual, o outro com controle de gestão, o outro com controle de atividades. Você anda na fazenda, tira uma foto, o teu funcionário recebe notificação do que tem que ser feito e qual é o prazo para ser feito aquilo lá. Ele faz, dá ok, você já sabe que foi feito sem ir para a fazenda. Então, o nosso papel como gestor dentro da fazenda também vai ter que mudar. Os tratores autônomos. Não vai substituir uma pessoa. O trator autônomo, ele vai precisar de um operador cada vez mais capaz para diminuir a operacionalidade do negócio para fazer mais. E melhor. Vários tipos de sensores, controlando a umidade do solo, temperatura, sensores para aplicação de herbicidas, dados. Como que vamos trabalhar com todos esses dados para melhorar o resultado da fazenda? Então, como vocês viram, existe muita tecnologia. Estamos usando todas as tecnologias disponíveis? Ou a gente continua fazendo tudo a mesma coisa, do mesmo jeito que a gente sempre fez? O caso típico de que tecnologia não vai substituir todas as funções, o vendedor, o vaqueiro. Como vai ter uma máquina para curar bezerro? Não tem jeito, né? Por enquanto ainda não inventaram, né? Então
isso que é o interessante, que para a gente adaptar na tecnologia, nós vamos ter que ter esse crescimento também exponencial. E como que a gente tem que fazer isso? Para usar toda essa tecnologia? Porque isso vai ser o diferencial. São as pessoas que fazem parte disso. E cabe a nós, eu faço parte dessa nova geração também, assim como muitos aqui dentro, que vamos usar essa tecnologia. Nossos pais não tiveram toda essa tecnologia para usar. Mas nós vamos ter que saber usar. E de uma maneira em que a gente possa trabalhar em conjunto. Essa geração com a geração anterior. Para que todos ganhem, para que a fazenda possa evoluir também. E tecnologia não é tudo. Então os relacionamentos é insubstituível. A gente pode falar que Facebook é bom hoje para fazer aniversário em grupo de família. Ah, parabéns, parabéns. Parece que você já se livrou daquele problema. Né? Todo mundo tem que dar parabéns. Então nada substitui. Experimenta ligar para a pessoa que você sempre deu parabéns por WhatsApp. As pessoas não se conversam mais. O mundo está carente de atenção. Se você chega e dá atenção para uma pessoa, já é um diferencial. Esse contato, a tecnologia não substitui. Esse tipo da gente estar aqui conversando, trocando ideia, trocando informação, nada substitui isso. Senão a gente só fazia webinário. Por quê? Porque não tem graça. O ser humano precisa disso. Nós vivemos numa sociedade. Então isso que é importante a gente achar o equilíbrio do uso da tecnologia com as pessoas. Que com certeza é o diferencial. Não só para o uso da tecnologia, né, Noélia? Para tudo. E humildade é saber escutar. Eu escutei essa frase numa palestra do Abílio Diniz, que eu acho que traduziu bem o que é humildade. Principalmente nós que estamos no relacionamento. Porque é a primeira vez na história da humanidade em que 4 gerações podem trabalhar juntas. Isso nunca aconteceu. Por isso que é um desafio para todos. Como que vai fazer um avô comunicar com um neto? É muito complexo. Então, é tudo muito novo. E a gente saber escutar o que o outro está falando é um dos caminhos para que a gente possa trabalhar com essas gerações. Porque existem funcionários mais velhos, funcionários mais novos, dentro de uma mesma empresa. Então, os novos acham que os velhos estão muito ultrapassados e não servem, os velhos acham que os novos não servem porque não querem saber nada do negócio. E, na verdade, os dois têm que fazer tudo junto. O objetivo é somar. Toda essa diferença entre gerações é para somar, não é para dividir. Tanto é claro que está virando físico, que a Amazon, uma empresa totalmente digital, está abrindo loja. Então, faz sentido a Amazon abrir loja? Teoricamente não, né? Porque veio do meio universal. Está abrindo loja por quê? Porque eles perceberam que tem muito consumidor que olha na internet e compra no físico. Eles não querem perder esse cliente. Então, o meio físico também é verdade. Então, por isso esses relacionamentos, o network é tão importante no dia de hoje. E a maneira que nós aprendemos é muito semelhante a 200 anos. Você pegar como que era a aula antigamente e a aula hoje. E como que é a questão desse ensino? Como que a gente aprende? Também precisa evoluir. Então, 2 tipos de aprendizado. Os passivos, que 5% assistindo uma aula, 10% leram algo, assistiam audiovisual e ver uma demonstração. Mas os métodos participativos, 50% de aprendizado em discussão em grupo. Então é muito mais fácil, a gente cresce muito mais debatendo, discutindo novas ideias, fazendo, questionando o que é feito hoje. 75% na prática, que é fazer. Então, principalmente no agro, que a gente aprende muito na teoria, mas nada como ir lá pegar no rabo do boi e ver como é que faz. Se não fosse a prática da fazenda, no meu início, quando eu fui para Mato Grosso há 11 anos atrás, de eu saber a realidade de uma fazenda, dirigir um trator, operar uma colheitadeira, montar cavalo, fazer todas essas coisas, a teoria não fazia lógica. Então, por isso que é importante a prática crescer tanto. E 90% ensinando os outros. Então, quando eu falo que a nossa missão é educadora, hoje, por exemplo, eu estou aprendendo muito. Porque eu estou passando uma coisa que eu aprendi. E cada vez que eu faço isso, eu aprendo mais ainda. Porque sempre é diferente. Sempre se conversa com pessoas diferentes, sempre se encontra pessoas diferentes participando de eventos. E os nossos funcionários também são isso. Então, a gente pode ensinar e pode pedir para eles ensinarem também. A gente dá oportunidade para que as pessoas se desenvolvam. E essas experiências que eu falei anteriormente das novas ideias, com essa ansiedade dessa geração Y, ou millennials, ou enfim, várias gerações,
dessa nova geração que tanto questiona-se, e a gente estava conversando com a Noélia, que é da Espanha e mora nos Estados Unidos, também acontece isso, em vários lugares do mundo acontece esse tipo, dessa nova geração que tanto se fala. Essa ansiedade de crescer, essa ansiedade de fazer diferente. A gente tem que reconhecer as experiências dos outros. Então, para mim, uma das grandes heranças não é o patrimônio das fazendas, é a experiência que meu pai teve. É ele chegar e falar para mim, filho, não faça isso. Eu vou lá e faço e dá errado. Mas ele me explicou por que eu não podia fazer. Ele explicou porque não tem porquê, porque ele já tem experiência. E como eu falei, tem que ter motivo para não fazer. Não adianta só ele simplesmente pegar e não falar, não faça. Daqui que aconteceu, não deu certo. Então, reconhecer o motivo, reconhecer a experiência do próximo, também nos ajuda, valorizando o outro, não pensando só na gente. Então, e quando você está lá numa empresa trabalhando, hoje você olha assim, tem muitas revistas, nossa, jovem de 20 anos conseguiu seu primeiro milhão. Cara, em quantos milhões de pessoas isso acontece? Esse crescimento não é crescimento de cargo. Se você está aprendendo, você está crescendo. Por isso que é um eterno, vida é um eterno aprendizado. Aprende todo dia. Cada vez que eu vou na fazenda de um cliente, com algum dos técnicos ou com o cliente, você aprende uma coisa que você não sabia. Principalmente eu que não sou formado na área, então está aprendendo mais ainda, né? Então você fica andando e conhecendo essas coisas, e isso que é valor, isso que dá valor. Conhecimento ninguém rouba. E para a tecnologia existe dinheiro, existe investimento. Tecnologia você compra. E pessoas? Pessoas precisam de tempo, precisam de atitude, precisam de experiência, precisam de relacionamento e de crescimento. Para um bezerro virar boi, é só com o tempo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito da vaca parir mais rápido. Então esse desenvolvimento do nosso precisa também acompanhar a tecnologia. Nós precisamos nos desenvolver cada vez mais rápido. E o da máquina já é diferente. Da máquina é imediato. Você vai lá e compra a tecnologia. Agora a aplicação daquela tecnologia que tem que ver como é que vai ser feita, né? Por isso que nós, como líderes dos nossos negócios, no nosso dia a dia, tem que construir essas pessoas que vão estar conosco no dia a dia. Com feedback, com liderança, com humildade, com reconhecimento. O feedback não é só negativo e corretivo, o feedback é elogio também. Feedback é um presente que você dá para a pessoa. Agora, se ela vai receber, aí é outra questão. E uma das coisas que deveria ser diferencial, que é diferencial, e na minha visão deveria ser obrigação, são os valores. Acho que uma das grandes crises que nós estamos passando é por valores. É por ter ética, é por respeitar os mais velhos, é por acreditar em Deus, falar a verdade, pensar pelo outro. Então esses valores que os nossos avós, para eles era obrigação, chegar e dar bom dia. Hoje você chega em um lugar, a pessoa nem te dá bom dia, nem te cumprimenta. Então, aqui no Rio Grande do Sul é um pouco diferente, a cultura do Sul é um pouco diferente, mas é o que acontece nas grandes cidades. As pessoas não estão preocupadas com o próximo, não estão pensando de uma maneira colaborativa. E a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente pode escolher pelo lado bom ou pelo lado ruim. Temos vários exemplos de líderes, excelentes líderes, que são más, que são maus. Tipo um traficante. Ele é um excelente líder, só que ele foi para o caminho errado. E nós temos essa decisão, essa escolha de o que a gente vai fazer. A gente vai ser vamos para o lado bom ou vamos para o lado ruim? Porque a gente ficar reclamando do nosso país é fácil. Mas o nosso dia a dia, como é que a gente está? Que decisões que nós estamos escolhendo? Porque eu estava falando que eu me frustrei muito querendo fazer uma pessoa ser boa. Mas isso é uma decisão da pessoa. Você escolhe ser bom. Bom que eu digo não é só no trabalho. É um bom pai, um bom filho, um bom avô, um bom neto, uma boa pessoa na comunidade. Isso sim. Então não é isso é uma decisão própria, que precisa ter atitude. E uma do perfil da fortuna que a gente escolhe nos profissionais, que é uma característica muito valorizada no mercado, são os valores que eu falei, a capacidade de leitura. O que é isso? Quando alguém chega e te mostra um dado, você não simplesmente olhar o dado que ele te mostrou, é o porquê daquele dado.
é a capacidade de leitura da situação como um todo. O que interfere, o que interrelaciona com tudo isso. E isso sim é uma coisa, porque a gente fica muito focado às vezes em uma informação e acha que aquilo é verdade. Mas tem muitas coisas por trás que chegam àquilo. Gestão do todo e de pessoas. Todo mundo gerencia pessoas, independente se você é subordinado ou não. Você também gerencia, em algum momento, teu colega de trabalho ou teu amigo. O tempo inteiro nós estamos trabalhando com pessoas. Curiosidade. Acho que isso é uma característica que questiona por que é assim, não simplesmente aceita o jeito que são as coisas. Não é porque a gente faz as coisas assim que a gente deve seguir fazendo assim para o resto da vida. Iniciativa, eclético, fazer um pouco de tudo. Nós, seres humanos, podemos nos adaptar facilmente em qualquer lugar. A prova disso é porque meu pai dormia no barraco de lona. Eu dormi no barraco de lona. Dormi só para poder falar para vocês que eu dormi. Mas dormi 3 noites. E porque não tinha outra opção, na verdade. E eu queria saber a realidade do meu pai, como foi. Eu vi, gente, estava dormindo, foram 700 novilhas nas fazendas, recém-derrubada, deitamos para dormir na rede, essas 700 cabeças correndo no meio do pau, nos que a onça bateu no lote. Pô, todo mundo levanta, nos que, sai lá, vamos ver o que aconteceu, né? Você tá na cerca, tá fechado. Não, tá tudo certo, não aconteceu nada. Mas são experiências que eu jamais, meus filhos não vão poder passar por isso. Não vai nem ter onde fazer barraco, nem pode, proibido hoje. Mas então, são essas experiências que nos faz adaptar. E a gente que fica, às vezes, muito centrado, morando num lugar só, não mudando, ou acostumado com o dia a dia, a gente não esquece que a gente se adapta. Se adapta a tudo, a todos. E a atitude, que é uma das principais, que também, coisas que você faz. Essa é a nossa equipe. E é isso, são a atitude delas que faz a fortuna, que faz a empresa, que faz o dia a dia. Todos. Então é muito simples a gente usar time, usar equipe, trabalho em equipe. Mas trabalho em equipe é se doar, é olhar pelo próximo, é fazer todas as pessoas interagirem entre elas. A gente faz 2 dias especiais no ano, onde a empresa do administrativo e vendas vai para dentro da fábrica produzir, e a fábrica também vai conhecer a realidade do campo, vai numa fazenda, num cliente, trocando essa informação, um conhecendo, valorizando o outro. E por que a atitude é tão importante? Que pode não dar certo. Mas se você não se arriscar, você nunca saberá se isso deu certo ou não. Atitude de fazer. Mais 65% do sucesso de uma pessoa depende das suas atitudes. Conhecimento e habilidade representam no máximo 20% cada. Então a atitude muitas vezes supera o conhecimento. E a atitude não se ensina. É como eu falei, a pessoa escolhe ser boa, você escolhe ter atitude ou não. Fernando Penteado Cardoso, não sei se vocês conhecem, mas acho que é o agrônomo mais velho, vivo ainda, se formou em 1936. Eu tive o prazer de receber ele na fazenda, passei um dia com ele. Foi um presente ter tido a oportunidade de conversar com ele, que na época tinha 96 anos. E ele falou isso. O que aprendeu na faculdade não vale mais. Já passou. Por isso que a gente tem que sempre estar aprendendo, estudando. Vamos ter que aprender mais e rápido. E a vontade de estudar o básico e continuamente é eterna. A gente sempre vai ter que ter, a gente sempre vai ter que estar se adaptando às novas tecnologias. E onde está a grande oportunidade de tudo isso? A média é baixa. Quantas pessoas vocês conhecem que não têm as mesmas atitudes, as mesmas vontades que você tem? Esse é o grande diferencial. Se você fizer pouco, você já está fazendo muito. Porque tem carência de pessoas honestas. Pessoas boas no lugar certo, sendo feliz, não infeliz. Atitude depende só de nós. A decisão é hoje. O que eu vou fazer hoje que vai melhorar a minha vida? Pensamento coletivo. Ir aonde ninguém vai e fazer o que ninguém fez. Nosso país é gigantesco. Existem N oportunidades para qualquer setor, não é só no agro. Simplesmente precisa ter atitude e vontade em fazer pelo próximo, não pensar individual. Pensar de uma maneira colaborativa. O Waze funciona gratuitamente e colaborativo.
N empresas são criadas com pensamento colaborativo. Uber também, sempre assim, sempre pensando no outro. Acho que essa crise um pouco do pensamento individual, o que leva um político a roubar, gente? Um pensamento individualista nele, não está preocupado com o outro. A gente tem que pensar na gente, claro, mas tem que pensar nos outros, tem que pensar no bem coletivo. O bem em todos, todo mundo brinca, a gente, da empresa de nutrição, né? Fala aí a seca. Vocês estão gostando da seca, né? Lá está 120 dias sem chover. Choveu ontem, primeira vez. Vocês estão gostando, estão vendendo bem ração? Eu não, eu prefiro que chova. O bem coletivo é maior que o bem coletivo é maior que o bem individual. Sou favorecido, sou, mas se os clientes, imagine, sem pasto, vão perder eficiência na fazenda deles, qual a vantagem em vender mais? Tem graça para o cliente ganhar, para a gente ganhar, o cliente tem que ganhar dinheiro primeiro, senão não vai para frente. E para o final, todo mundo que busca o sucesso, né? Então temos focado nossos esforços na geração de novas tecnologias ou na explicação de tecnologia já existente? Quanto temos pesquisado sobre tecnologia da aplicação daquilo que desenvolvemos? O ponto disso aí é, nós que estamos no campo, no dia a dia da pecuária, precisamos estar mais próximo desses núcleos de pesquisas, utilizar essas pesquisas na prática. Não, porque a gente não acredita, às vezes, na pesquisa, né, professor? Você sabe que deu certo, sabe que vai, mas não faz. Então, como que a gente pode utilizar todo esse investimento que é feito na geração de novas tecnologias na aplicação do nosso negócio, junto com as pessoas que nós temos? Competitividade no agro é muito menor do que no outro setor. Muito menor. Então, isso na parte de gestão, na parte de um capataz, de um vaqueiro, de qualquer seja, precisa de gente boa. Nós na pecuária não estamos acostumados a trabalhar com gente boa. Boa gente que tem vontade, que tem atitude, que tem capaz. Normalmente essas pessoas são feitas. O nosso gerente, que hoje é da agricultura e da pecuária, faz 13 anos que trabalha com a gente. Se desenvolveu lá dentro. Desenvolve o tempo inteiro, estagiário, trainees o tempo inteiro na fazenda para isso. Otimismo. A vida fica muito mais fácil, você acredita que vai dar certo. Trabalho de pensar, ser pessimista e otimista é o mesmo. Só que o otimista é mais prazeroso. Aprendo a aprender exponencialmente. De que maneira que a gente pode aprender? Estou lendo o livro em Sprint. Como aplicar ideias em 5 dias do Google. Pô, é uma ferramenta testada já, que em 5 dias você desenvolve um projeto. Então, como que a gente vai fazer isso aplicando em qualquer setor? E uma frase que eu gosto muito e que eu falo nos eventos, principalmente de pecuária, é humildade para copiar e coragem para executar. Então, a gente vê muito nos eventos cases de sucesso em pecuária de cria, de engorda, de confinamento, de gestão, de tudo, mas não aplica aquilo que a gente aprendeu. A gente tem que ter humildade para aceitar que o outro faz melhor e pôr em prática, atitude para a gente realmente pôr em prática aquilo que a gente acredita que dá certo. Claro que cada fazenda é uma realidade, cada alguma coisa, mas é possível fazer diferente, né? Então, falando disso, um pouco de pessoas, eu convido a todos, quem tiver interesse, é um programa de trainee 2018 da Fortuna. Só acessar o site no Facebook da Fortuna, vão ter mais informações para participar do processo seletivo. Estão todos convidados. E para encerrar, uma frase do John Kennedy: a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Então a gente tem que olhar o passado, tem que olhar o presente, mas a gente tem que pensar no futuro. O que a gente vai fazer? A sucessão familiar que a gente fala, o que eu vou fazer com o meu filho para que ele continue no negócio que o meu pai criou? Desculpa. Essas atitudes do dia a dia que vão fazer a diferença. O que a gente vai fazer pelo nosso funcionário, pelas pessoas do agronegócio? Nós lá na empresa fazemos encontro de pecuaristas e encontro de vaqueiros e capatazes. Um dia para o pecuarista e outro dia para o vaqueiro e para os funcionários. Eles são agentes de mudança dentro das nossas propriedades. Eles precisam ser valorizados. Os filhos dos nossos vaqueiros têm vergonha de ser vaqueiro. Que pai que tem vergonha que filho que tem vergonha do que o pai faz? Isso precisa ser mudado. A nossa mão de obra precisa ser valorizada. Claro que ela precisa ser merecida ser valorizada, mas aí depende da nossa seleção. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós colhemos o que plantamos. Então, pessoal,
muito obrigado. Foi um prazer falar um pouco para vocês das nossas experiências. Parabéns mais uma vez, professor, pelo Nespro, pelas pesquisas, e desejo sucesso a todos e muita atitude e crescimento exponencial a todos. Muito obrigado.